Minuto. Pronto, já iniciamos. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui presentes. Queria agradecer em especial aqui o Dr. Rafael, membro da comissão, que hoje trouxe um palestrante, o Dr. Francisco. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Queria agradecer também ao Dr. Michel, presidente de comissão, que está aqui conosco, e a todos os membros da nossa comissão, que é a doutora Aline, o Dr. Rafael Sandrini, o Dr. Wilson, o Dr. Rafael Calil, o Dr. Rafael Abib, que também está aqui presente, e todos os demais. Se eu esqueci de alguém aqui, me perdoa, porque a minha tela não está aparecendo toda. Dr. Caio Cavalcante e aos demais convidados que estão aqui hoje presentes nessa nossa reunião. Então, assim, primeiramente, eu vou falar um pouquinho, vou gastar uns 10 minutinhos aqui só para fazer uma leve abertura, desculpa. Então, assim, a nossa comissão esse ano, né, se Deus quiser, vai ter muito trabalho, muitos eventos, e ainda estamos nessa modalidade online, né? Acho que logo mais, né, assim que todos estivermos vacinados, né, estaremos aí juntos, reunidos. Não sei se os demais colegas aqui sabem, a gente está de casa nova, né, na OAB Tatuapé, então não sei se alguns, até um evento que a gente teve, a doutora Rose mostrou, lá vão ter várias salas, então, assim, as reuniões vão ser mais fáceis para marcar os eventos, que antes a gente tinha mais um pouco de dificuldade, né? Porque tinha um auditório só, né, para os eventos, e tinha a pós-graduação, e lá vai ser junto com a CASP. Então, vai ser tudo integrado, vai ter mais salas, e algumas salas que vão ter exclusivamente para os eventos, para as reuniões. Então, acho que assim que tudo isso passar, né, a gente estaremos juntos, todos presenciais, que eu acho que é muito bacana também, né? Além do que essa forma online nos facilitou trazer palestrantes de outros estados, colegas de outros estados, mas eu acho que o calor humano, né, o nosso contato físico, eu acho que é muito importante também, né? E até depois mesmo das nossas reuniões, a gente sempre tinha aquele café, aquele bate-papo com os colegas, e eu acho que está todo mundo ansioso, né, para que tudo isso passe e que a gente volte a se reencontrar, né, pessoalmente. E agora, assim, queria até falar para os demais colegas, né, que nas nossas próximas reuniões também faremos dessa forma, né? Então, um membro faz um convite a um palestrante e aí eles dois decidem se um quer falar um pouco tempo, o outro falar um... Acho que fica bem bacana, né? Porque até no ano passado a gente estava fazendo de dois membros falavam de dois assuntos diferentes. A gente percebeu que o tempo era curto, né? E às vezes não dava para tratar dos dois assuntos como a gente gostaria. Então, acho que dessa forma, a gente tratando de um único assunto, todos podem participar, no final a gente vai abrir para as perguntas, para o debate, para os colegas darem, né, as suas opiniões sobre o tema. Então, é isso. Queria agradecer a todos, né, em especial aos palestrantes, que eu já irei passar a palavra. E aí eu peço que os colegas só desativem o microfone, porque às vezes tem algum barulhinho, como a gente está gravando, né? E tem algum colega, algum membro que queira dar uma palavrinha? Vi que o doutor Gabriel Aparecido também entrou aqui, está presente na reunião. Algum dos colegas queiram dar alguma sugestão, né, para nossos eventos, agora de 2021. Fiquem à vontade para falar. Tem algum colega? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos demais participantes. Então, a gente deixa para o final, né? Queira alguém acrescentar alguma coisa. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Rafael Calil, para início do assunto de hoje, da nossa discussão de hoje. Alô, estão todos me ouvindo? Doutora, está me ouvindo bem? Legal. Bom, primeiramente eu gostaria também aqui de me desculpar com o pessoal, porque não estou trajado aí com a elegância devida. Estou aqui com uma roupa, né? Estou sem a farda hoje. E, bom, isso ocorre porque eu não estou
próximo da minha residência, né? Tive que fazer um trabalho externo e acabei ficando aqui pelas regiões de Mogi das Cruzes, né, onde minha família tem uma chácara, e acabei ficando por aqui. Então, estou utilizando as roupas civis aqui, né? Por assim dizer. Mas assim, mas eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece, né? Eu acho que porque nós temos muitos convidados aqui hoje, né? O pessoal da comissão já me conhece, a maior parte, né, doutor? Eu acho que não temos membros novos por enquanto, né, da comissão, mas os demais aqui que eu não conheço, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rafael Calil. Deixa eu só. Então, pessoal, desculpem, barulhos. E, como eu disse, eu estou numa chácara, então esperem barulhos, por isso que eu não vou falar muito hoje. Bom, o meu nome é Rafael Calil, sou advogado criminalista, né? Eu trabalho aqui na região do Tatuapé, possuo especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUC e finalizei agora no final do ano passado o mestrado, né, na FMU. E me dedico bastante aos estudos aí na área do Direito Penal. Mas hoje a pessoa mais importante aqui é o Dr. Francisco, que aceitou aqui com muita boa vontade participar hoje da nossa reunião aqui da comissão. Eu vou ousar apresentar bem brevemente, óbvio que ele vai se apresentar melhor depois, mas o Dr. Francisco, eu trabalhei no escritório dele, né, bem no início da minha carreira jurídica, e eu aprendi muito com ele. Ele é professor, né, sem querendo também aí apresentá-lo por ele vai se apresentar melhor, mas ele além de professor, ele é um grande estudioso também, um advogado muito competente, muito combativo, um grande atuante aí na área do júri, né? O primeiro júri que eu vi foi ele fazendo, e foi um júri sensacional. Eu lembro até hoje, foi em Jacareí. Ele nem deve lembrar, mas eu lembro. E assim, o Dr. Francisco veio hoje, assim, né, aceitou o pedido, o convite para participar hoje, para falar um pouco, porque acho que ninguém melhor que ele, para falar um pouco aí sobre o sistema acusatório e sobre um pouco, assim, sobre o recente habeas corpus, né, que nós vimos, que foi um conteúdo bastante midiático, né, recentemente aí, que nós vimos na televisão, na mídia, né? E onde foi discutida a questão da parcialidade do juiz. E isso guarda muita relação com a questão relacionada ao sistema acusatório, né? Como acho que o Dr. Francisco vai até explicar melhor que eu, mas fazendo já uma breve introdução, o sistema acusatório, ele é o sistema processual penal que, né, dizem que o sistema brasileiro, né, é um sistema acusatório. Outros dizem que é um sistema misto, né? E até tem alguns outros que dizem também que é um sistema inquisitório no seu núcleo, né? Porque por conta por exemplo, dessa situação que nós passamos, tem um artigo que eu submeti agora há pouco para uma revista, onde eu faço essa diferenciação desses sistemas e até trazendo essa introdução. Antes de passar a palavra para o Dr. Francisco, acho que é bem interessante relembrar aos colegas e aos acadêmicos, né, o pessoal que está assistindo aqui, sobre essa diferenciação, né? Hoje, nos sistemas democráticos, né, nas democracias ocidentais, na maior parte dos países desenvolvidos, né, nós encontramos aí uma preponderância de um sistema acusatório, né? Pelo menos em tese, né? O sistema jurídico, que nós entendemos ser o mais justo, né? E inclusive isso vale aqui no Brasil, é o sistema acusatório, que é o sistema onde predomina cada agente, né? Cada parte de um processo penal, né? A acusação, a defesa e o magistrado, cada um tem suas características, né? E suas funções específicas. Então, no caso, a acusação, né? Como pressupõe-se, ela é incumbida aí do ônus de trazer, né, imputar os fatos aí, a conduta criminosa, né, acusar em si, né, a defesa, né, o objetivo da defesa sempre aí seria realizar a defesa, e o mais importante aí, o magistrado teria a incumbência de ser neutro, né, e trabalhar, de funcionar como uma peça
neutra aí nesse tabuleiro, aí nesse jogo jurídico. E isso o princípio da imparcialidade do juiz, é um dos princípios mais importantes para o funcionamento do ordenamento jurídico, né, na questão do processo penal, e em especial no sistema acusatório, né, onde o Brasil, após a Constituição de 1988, passou a assumir esse sistema, né, pelo menos em tese. Eu acho que o Dr. Francisco vai trazer algumas questões aqui que nós criminalistas nos deparamos e que muitas vezes aí não estão de acordo com esse sistema acusatório, né? E, enfim, aí depois também não vou me alongar muito, mas essa questão desse habeas corpus, que foi agora, que foi discutida a parcialidade aí do magistrado, aí, né, do Sérgio Moro, obviamente sem adentrar em nenhuma questão política, mas essa questão é muito importante e com certeza gera consequências aí para todo o ordenamento jurídico, né? Pode ser consequências positivas, consequências negativas. Aí eu acho que a gente vai debater e vamos chegar aí a um senso, né? Mas enfim, eu só queria fazer essa breve introdução do assunto e hoje eu vou me abster, porque eu falo demais, eu sei que eu falo demais nas comissões aí, mas eu falo porque é muita coisa boa que a gente discute, né? São sempre assuntos muito relevantes aqui na comissão, e acaba que eu me manifesto bastante por interesse mesmo em participar, em sempre debater e aprender muito com os colegas aqui. E hoje acho que vai ser o dia de aprender mais uma vez com o meu professor, meu amigo, Dr. Francisco. Então eu passo a palavra para ele, para que ele possa aí trazer um pouco aí para a gente sobre o entendimento dele dessas questões enfim, e fica à vontade aí e agradecer mais uma vez novamente, viu, Dr. Francisco, por ter aceito aí o convite, de verdade. Ele, além de, você sabe, né, que além de tudo, além da admiração que eu tenho do seu profissionalismo, você é um grande amigo. Então, espero que se sintam à vontade aqui na comissão. Todos aqui são muito ávidos por aprender e com certeza você vai poder nos ajudar bastante hoje aí em aprender, em ver um posicionamento bem fundamentado sobre essa questão, tá bom? Mas então eu passo a palavra aí para o Dr. Francisco. Obrigado. Primeiro eu quero agradecer a essa subseção do Tatuapé, da Ordem dos Advogados de São Paulo, na pessoa da doutora Adriana Queiroz Jardim, presidente aqui da Comissão de Direito Penal, na pessoa de quem eu cumprimento todos os dirigentes que passaram por aqui, que muito me honraram. Deixo o meu abraço a todos e cumprimento a doutora Adriana pelos trabalhos aí à frente dessa importantíssima comissão. É o que eu disse, reunir advogados criminalistas, né, para debater grandes temas, é de fato fortificar a nossa área, fortificar as nossas prerrogativas, fortificar a cidadania em último grau. Então, é mais do que importante que nós tenhamos aí comissões de direito penal por todas as nossas subseções, ativas, atuantes e combativas. Então, parabenizo a todos os membros aqui dessa dileta comissão, na pessoa da doutora Adriana Queiroz Jardim. Muito obrigado pelo espaço que me foi concedido. Agradeço o doutor Rafael Calil Coutro, esse querido amigo, essa pessoa que eu pude ver se desenvolver, começou como meu estagiário ainda bastante novo lá no escritório, foi se desenvolvendo e, de fato, o doutor Rafael é daquelas pessoas que a gente percebe que tem um brilho próprio, é daqueles vocacionados para a área. Então, quando nós víamos o Rafael atuando, já dizia, ali tem um advogado criminalista. Dito e feito, hoje ele me liga para dizer dos júris da vida que ele participa, das defesas, das brigas no bom sentido, do bom combate que ele põe em prática aí, defendendo os seus assistidos. Meu amigo, Dr. Rafael Calil, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela sua amizade. Fico muito honrado de estar aqui hoje e poder bater um papo com todos. A minha ideia aqui não é palestrar, não venho na condição de professor, venho na condição de colega. Hoje aqui temos um advogado criminalista como os senhores e as senhoras para debater algumas questões que tanto nos tocam no nosso dia a dia forense. É o que eu havia dito. Apesar de nós termos aí um habeas corpus que toca a um paciente tão ilustre, que é um ex-presidente da República, esse tema é um tema que afeta a todos nós, né? Todos nós que estamos aí no dia a dia forense, nós sabemos das relações que ocorrem entre promotores, juízes, nos fóruns aí desse nosso Brasil.
Aos colegas que me assistem aqui, meu agradecimento, minhas homenagens, e vejo alguns alunos aqui da FAAP também. Eu sou professor lá da FAAP, o Dr. Rafael me pediu para me apresentar, eu não gosto muito de falar de mim, eu sou um pouco mais tímido nesse ponto, mas eu sou advogado criminalista com muito orgulho, essa é a profissão que eu me apresento, mas também professor por paixão. E sou professor lá, estou como professor lá na FAAP já há 11 anos, vejo alguns nomes aqui dos meus queridos alunos que eu parabenizo pelo interesse. Eu sou mestrando pela USP em Direito Penal, eu tenho pós-graduação em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, em Direito Penal Econômico, conjuntamente com o IBC-CRIM, com a Universidade de Coimbra, tenho pós-graduação em Processo Penal na Escola Paulista da Magistratura, já fiz parte de comissões da Ordem também, fui diretor por 2 mandatos do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e hoje sou um dos coordenadores para o júri com a nossa parceria com a Defensoria Pública. Então, de fato, esses temas da justiça criminal são temas que me tocam, são temas que me interessam e que, de fato, me movem a vir aqui hoje, bater um papo com todos e tratar dessas questões. Então, primeiro alerta que eu gostaria de fazer a vocês, não é uma palestra, então podem me interromper, podem me perguntar, podem trazer questionamentos, podem se opor ao que eu vou dizer, e com isso a gente enriquece aqui a participação de todos, né? Mas o tema que me foi proposto de início é o princípio acusatório a respeito da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada pela 2ª turma no habeas corpus 164493 e as suas consequências jurídicas. Antes da gente tratar especificamente aqui, né, do objeto desse habeas corpus, eu acho que é muito importante, eu vejo como muito importante que nós tratemos do que se trata o princípio acusatório e da importância que isso tem para hoje, para todos nós, advogados e advogadas que militam na área criminal, né? E a importância que isso transcende para nós, a importância que isso traz para o próprio cidadão, para a própria cidadania. Quando nós falamos de princípio acusatório, nós estamos falando de sistemas do processo penal. Nós estamos falando da gênese do processo penal, né? E é muito interessante porque, apesar do Dr. Rafael ter dito que os sistemas democráticos, eles hoje, em sua maioria, eles vão se irmanar, né? Eles vão se coadunar dentro de um sistema acusatório, nós já tivemos outro sistema processual bastante, vamos dizer assim, alargado, bastante aderido, se eu posso dizer dessa forma, mas o que importa é que o princípio acusatório foi o nascedouro do processo penal. Então, quando nós falamos de princípio acusatório, nós falamos do primeiro sistema de processo penal que surgiu. Esse sistema de processo penal ele surge no século XII, como, de fato, uma revelação jurídica, porque já era praticado, não é? Anteriormente a isto. Evidentemente que o princípio acusatório ele vem a sofrer alguns ataques, algumas modificações, até ter sido abandonado a partir do século XIII. Alguns autores aí, o próprio Goldschmidt, o próprio Auri, Jacinto Coutinho, grandes processualistas, vão trazer que, de fato, o que, de certa forma, afastou o princípio acusatório foi a instituição pela Igreja Católica da Inquisição. Então, lá pelo século XIII, nós teríamos o surgimento, né, da Inquisição, do Santo Ofício, e aí surge, afastando o princípio acusatório, o sistema acusatório, o que nós entendemos hoje por sistema inquisitório de processo penal. Isto muda toda a gênese do processo penal, né? Porque nós saímos de um processo penal de partes bem divididas, com um julgador equidistante, para um procedimento, um processo na sua raiz mesmo, um sistema inquisitório, em que nós temos a fusão daquele que acusa com aquele que julga, né? Então, de fato, o sistema inquisitório ele acaba caracterizando o juiz
como um acusador e como um investigador. Ele vai, de fato, colocar a meta para o juiz da busca da prova. Por isso que é um sistema inquisitório. O que ele acarreta, esse sistema inquisitório? E por que falar do sistema inquisitório se o tema de hoje é o sistema acusatório? Justamente para que nós entendamos o que é o sistema acusatório e justamente para que nós, né, consigamos dar o verdadeiro valor que o princípio acusatório tem para todos nós. O verdadeiro valor que o dia a dia forense deve dar ao sistema acusatório de processo penal. Bom, o sistema inquisitório, quando ele chega no século XIII, ele veio, de certa forma, para ficar. E ele se estende até meados do século XVIII, século XIX, e ali no século XVIII, com a Revolução Francesa, de fato, né, com o período das luzes, alguns autores, inclusive, vão dizer que, neste momento, nós nos afastamos, então, do princípio inquisitório, né, e trazemos não mais um princípio acusatório puro, como era no passado, mas trazemos agora um princípio misto. E muitos autores, como o próprio Rafael colocou, vão dizer que o nosso sistema processual hoje seria um sistema processual misto. Eu não concordo muito com isso. Mas o que nós temos dentro de um sistema inquisitório? Vamos tratar um pouco do sistema inquisitório, né? Que é o que, de certa forma, se viu por aí. Né? É o que, de certa forma, se viu por aí. No sistema inquisitório, nós temos a reunião no julgador destas funções. Então, aquele actum trium personarum, ou seja, aquela relação processual muito bem dividida, ela acaba se fragilizando e o juiz ele se torna, de fato, um verdadeiro acusador. Né? Isto vai atingir diretamente o contraditório. Por quê? Porque, de fato, nós temos um juiz que já está obstinado pela prova. Né? E, de fato, isto vai trazer o quê, em maior grau? Isto vai afetar a imparcialidade da jurisdição. Então, se nós pudermos aí já elencar alguns vícios que o sistema inquisitório ele traz, dos grandes vícios que ele traz, nós podemos dizer que o primeiro deles é a respeito da imparcialidade do juiz, o segundo deles está ligado ao contraditório, e o terceiro deles está ligado a uma igualdade processual. Há uma verdadeira igualdade processual. Né? Nós temos uma visão até psicológica, no sentido de que o sistema inquisitório ele seria uma contradição em si. Porque não se poderia conceber um magistrado que atue como investigador e como acusador. Ou seja, aquele que julga, indo atrás da prova, apreciando a prova durante o processo e depois, né, prolatando o seu resultado. Isto atingiria, então, diretamente a imparcialidade. Por quê? Porque se preconcebe, dessa forma, no magistrado, um resultado. Psicologicamente, nós vamos trazer para o magistrado o quê? A idealização do resultado e a busca da prova e depois a avaliação dessa prova para tão só referendá-lo na sua sentença. Então, nós temos aí, até como o próprio Goldschmidt ele vai pontuar, um erro psicológico, um verdadeiro erro psicológico. Né? Erro psicológico esse, inclusive, usando essa terminologia moderna aí que nós temos, fruto de um ativismo judicial. Fruto de um ativismo judicial que vai violar o quê? Um velho brocardo jurídico. Ne procedat iudex ex officio. Ou seja, o juiz não deve agir de ofício. O juiz não deve agir de ofício. Toda essa questão trazida pelo sistema inquisitório, ela foi bastante mitigada quando nós entramos no nosso sistema misto. Né? Alguns autores, inclusive, vão dizer, olha, não é correto nós dizermos que o nosso sistema atual é um sistema misto. Então, como eu havia dito, né, esse sistema vigeu até o século XVIII, houve a Revolução Francesa, e aí nós não voltamos para o sistema acusatório, mas nós instituímos um sistema misto.
vários autores, Aurí Lopes Júnior, o próprio Jacinto Coutinho, dentre outros, vão dizer o seguinte: não é possível se conceber um sistema misto, né? Por que razão? Porque o processo ou os sistemas processuais nunca serão puros. Nós sempre teremos alguma influência, mas o que nós temos que olhar é a gênese do processo. Então, sob a ótica da nossa Constituição Federal, por uma análise constitucional, o nosso sistema processual, ele deve ser o sistema acusatório. Com algum resquício de inquisitoriedade? Sim, com algum resquício de inquisitoriedade. Mas, de fato, essa inquisitoriedade que nós temos no nosso processo penal seria uma inquisitoriedade lateral, mínima, respeitando uma base, de fato, acusatória. Pois bem, esse sistema, então, misto, como é que ele seria caracterizado, né? Esses autores que defendem que o nosso processo penal ou o nosso sistema processual seria um sistema misto. Isto vem lá do Código Napoleônico, em que se fez ali uma divisão entre a fase pré-processual e a fase processual. Em que na fase pré-processual se instituiu que nós teríamos um sistema inquisitório de colheita da prova. Que a investigação, ela respeitaria o sistema inquisitório. Se nós trouxermos isso para uma análise de hoje, essa ideia, ela perde um pouco de força quando nós analisamos o nosso artigo 5º da Constituição Federal. E isto vale aqui para nós, colegas, para os nossos colegas aqui, advogados criminalistas. Por que razão? Porque se nós formos analisar a nossa ampla defesa constitucional, ela não tem limites. A nossa ampla defesa, da forma como esculpida constitucionalmente, ela não impõe limites. A ampla defesa é no processo. A ampla defesa é no procedimento. Não há. Então, uma análise, uma interpretação correta da nossa Constituição Federal, ela leva para que nós ampliemos a nossa ampla defesa e, com isto, o princípio do contraditório, para todas as etapas da perseguição penal. Então, essa questão de que nós temos um sistema misto, a meu ver, ela perde um pouco de força quando nós constitucionalizamos a nossa persecução penal. E o que isso traz? Isso, de fato, traz uma possibilidade do direito de defesa nos inquéritos policiais. Muitos de vocês vão dizer, mas o direito de defesa no inquérito policial já é garantido. Mas calma lá. É um direito de defesa pleno. E esse direito de defesa, o que ele traz no seu bojo? O contraditório. Então, se nós temos uma cláusula constitucional que nos vai permitir uma ampla defesa no inquérito policial, com isto, se permitindo instituir um contraditório no inquérito policial, em que pese as vozes em contrário, nós não teremos aí também, né, ou pelo menos tão somente aí, um sistema inquisitivo. Nós temos um sistema acusatório. Por quê? Porque justamente a base do sistema acusatório é a contraditoriedade. A base do sistema acusatório é o actum trio personarum, ou seja, é a separação de funções. A base do sistema acusatório é a imparcialidade depois da jurisdição. Mas, pois bem, os nossos manualistas aí, não é, a torto e a direito, fixaram essa visão de que o processo penal brasileiro, então, seguiria essa visão, ou seguiria esse sistema misto, e que nós teríamos, então, uma fase inquisitória no inquérito policial e uma fase acusatória, propriamente dita, na fase judicial, na fase processual. Né? Feitas essas críticas, de fato, a minha análise é de que o nosso sistema processual, ele é, sob uma visão constitucional, exclusivamente acusatório. Exclusivamente acusatório. E o que isso determina para nós, dentro de um sistema acusatório, dentro de um processo penal constitucional? De fato, isto determina
que nós respeitemos a regra da distinção entre acusador e julgador. Por que isso é importante? Por que é importante nós brigarmos por essa distinção? Por que é importante toda essa distinção entre acusador e julgador? Porque quando nós falamos de processo, meus caros, nós estamos falando de reconstrução histórica. Um processo nada mais é do que uma reconstrução de fatos. É uma reconstrução histórica de um fato criminoso. E como é que se faz essa reconstrução histórica de um fato criminoso? Mediante a prova, mediante indícios. Então, quando se fala de processo penal, se fala de provas, ao menos indícios. É desta forma que nós vamos reconstruir o passado. Somos todos historiadores. Nós, advogados e advogadas, se nós formos analisar bem aqui no processo penal, nós somos todos historiadores. Nós vamos o quê? Recriar o passado por meio da prova. E onde é que entra, então, aqui, essa questão do sistema acusatório? Porque justamente o sistema acusatório ele vai forçar, sob pena de nulidade absoluta, a separação entre acusação e julgador. E o que isto tem a ver com a prova? Tem tudo a ver com a prova. Porque, de fato, a gestão da prova ficará com as partes. E isto, de fato, protegerá a imparcialidade do juiz. Então, este talvez seja um dos pontos principais do processo acusatório. A gestão da prova fica nas mãos das partes. A gestão da prova não se comunica com o juiz. Isto protege o magistrado, ou pelo menos nos garante que o magistrado não seja influenciado por aquela prova que ele colheu. Então, a iniciativa probatória num processo acusatório é das partes. E o que isto traz? Eu falei no início aqui da nossa conversa sobre igualdade, isonomia. Por que isto traz igualdade para o processo penal? Por que isso também é outro cariz democrático para o processo penal? Porque, de fato, isto privilegia as partes. E da mesma forma que a gestão da prova vai para a acusação, a gestão da prova também vai para a defesa. E aí nós temos o quê? Justamente, não é? Um balanceamento entre acusação e defesa. Em que o juiz, equidistante, evidentemente que nós não estamos falando aí de uma samambaia jurídica, evidentemente que é um juiz vinculado ao processo, mas é um juiz que vai dar o valor àquela prova que não foi colhida por ele, mas que foi colhida pelas partes. Uma outra questão que surge com o processo acusatório é a questão da publicidade dos procedimentos. É a questão da garantia do livre convencimento. É a questão de uma segurança jurídica. Porque, de fato, nós temos um contraditório garantido. Agora, sem sombra de dúvida, naquilo que mais nos importa, o que é que o sistema acusatório nos traz? A imparcialidade da jurisdição. Esta é uma garantia constitucional implícita. Nós vamos extrair esta garantia lá do devido processo legal, da ampla defesa, do próprio contraditório, mas também de pactos internacionais de que o Brasil é signatário. E aí eu indico aos nossos colegas aqui, usem esses pactos internacionais nas suas defesas. Isto é lei, isto tem força de lei. Então, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo 8º, textualmente traz como garantia de qualquer acusado que seja julgado por um juízo imparcial. Quando nós temos, então, a questão de um valor processual tão grande, né, de um sistema processual que encontra uma garantia, que se funde com uma garantia constitucional,
Antropologicamente, do que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que o sistema acusatório, ele revela a própria ânsia por justiça. Isto vem desde que o homem é homem. Isto vem desde a nossa sociedade gregária, em que nós elegíamos aquele que entendíamos que tinha as melhores condições para dizer o direito dentro de uma lide. Isto vem desde Aristóteles, quando na Ética a Nicômaco ele coloca lá que a justiça é feita por um juiz ou árbitro, mas um juiz ou árbitro imparcial. Imparcial. Este ponto é fundamental. Porque, de fato, a imparcialidade, ela se revela, meus colegas, como a própria justiça processual. O próprio brocardo jurídico do sum quic tribuere, que os romanos tanto diziam quando perguntavam aos romanos, mas o que é justiça? Justiça é o sum quic tribuere. É o dar a cada um o que é seu. Mas para que eu possa dar a cada um o que é seu, e justamente nesta proporcionalidade, eu preciso de uma garantia implícita. Ou seja, uma garantia suprema, como alguns autores gostam de chamar, o próprio Aurí Lopes Júnior gosta de usar esse termo, uma garantia suprema da jurisdição, que é a imparcialidade do juiz. E o princípio acusatório, ele, ao menos, ele nos traz uma garantia de imparcialidade. Ele evita, pelo menos de forma técnica, que o juiz não se apaixone pela acusação. Ele consegue nos colocar, ao menos, uma equidistância processual, que depois, inclusive, nós vamos avaliar na motivação da decisão, que é o caminho que o magistrado fez, para que nós tenhamos uma sentença justa. Aí os senhores vão de me perguntar, senhores e senhoras, mas, Francisco, peraí, é possível, né, uma imparcialidade total do magistrado? Porque se nós estamos falando aqui de sistemas processuais, se nós estamos falando de um lado, de um sistema inquisitório, em que o juiz se confunde com a acusação, em que o juiz é o gestor da prova, nós estamos falando de um sistema processual que revela o juiz com interesse. O juiz, ele busca. Dali surge, inclusive, né, a busca da verdade real. Que verdade real é essa? Eu nunca me encontrei com a verdade real. Até porque as minhas faculdades humanas não me permitiriam isto, né? Então, junto com o sistema inquisitório, de certa forma, morre esta verdade real e com o sistema acusatório nasce uma verdade processual. A verdade possível, a verdade atingível, dentro das regras estabelecidas processualmente e com esta equidistância. Mas a pergunta é esta: seria possível um juiz verdadeiramente imparcial? Isto é, de certa forma, impossível. Isto é, de certa forma, impossível. O ato de julgar é um ato de projeção psicológica. De fato, o juiz, quando ele julga, ele projeta. Em cada sentença, nós temos ali um pouco daquele juiz. Um pouco da visão de mundo daquele juiz, um pouco da experiência daquele juiz, um pouco do estudo daquele juiz. Mas um sistema acusatório, pelo menos, nos garante um mínimo de equidistância. E, de fato, um dever de motivação das decisões judiciais, um livre convencimento motivado, também para que nós, depois, e até fazendo valer um duplo grau de jurisdição, que historicamente é algo vinculado ao processo acusatório, nos fará rever aquela decisão por outros magistrados.
Agora, a imparcialidade nua e crua, ela é inatingível. Ela é inatingível. E os próprios defensores de um sistema processual acusatório sabem disso. Por isso que muitos advogam, e aí eu trago a visão do professor Gustavo Badaró, quando trabalhando a epistemologia da prova, muitos advogam que dentro desse sistema processual acusatório, uma proibição total do magistrado de gerir a prova, de buscar a prova, de proceder de ofício, talvez seja irrazoada. Talvez seja, de certa forma, injusta. Porque um pouco de atuação o juiz tem que ter. Mas, evidentemente, que nós não podemos caminhar por uma permissão total do juiz em relação à busca da prova, em relação à gestão da prova. E, evidentemente, que nós temos que fazer uma análise do nosso Código Penal, do nosso Código, perdão, de Processo Penal, que é de 1941, sob uma leitura constitucional. Uma leitura constitucional que nos permita avaliar artigos que permitem o juiz atuar de ofício como inconstitucionais. A jurisprudência do STJ, os colegas não vão me deixar mentir, mas a jurisprudência do STJ tem nos ajudado um pouco nisso. Então, aqui e ali nós vemos uma decisão do STJ que diz, olha, na audiência de custódia, né, falando de prisão em flagrante, o deferimento ou a substituição da prisão em flagrante pela preventiva de ofício, ela é ilegal. Por que ela é ilegal? Porque ela fere o nosso sistema acusatório. Estes são os extremos de inquisitoriedade, estes são os ranços de inquisitoriedade que nós temos no nosso Código de Processo Penal de 1941. Então, a substituição da prisão em flagrante sem pedido do Ministério Público, é aí que eu quero dizer, sem pedido da acusação para uma prisão preventiva, ela é ilegal porque ela ofende o sistema acusatório. Da mesma forma, é ilegal que o juiz determine de ofício uma busca e apreensão. Por sua vez, também é ilegal, porque fere o princípio acusatório, e aí é um ponto muito interessante, porque nós temos um artigo expresso no Código de Processo em relação a isso. É ilegal, ou melhor dizendo, ilegal, poderíamos até dizer, né, de uma forma genérica, mas seria inconstitucional que nós permitíssemos que o juiz condenasse um acusado, condenasse um réu, sem que haja pedido da acusação para tanto. Ou seja, sem que exista pedido condenatório por parte do Ministério Público ou da acusação quando privada. Se o Ministério Público pedir absolvição, o juiz estaria vinculado a isto. Justamente por quê? Pelo princípio da correlação entre acusação e decisão. Entre denúncia e sentença. Esta correlação entre acusação e decisão, ela encontra a sua gênese aonde? Mais uma vez, no sistema acusatório. Então, nós temos no nosso Código de Processo Penal artigos que são claramente inconstitucionais, porque ferem o sistema acusatório. Essa conversão da prisão de ofício, sem pedido do Ministério Público, como eu disse, alguma medida invasiva, como uma busca e apreensão, como eu falei, mas nós temos um outro ponto que é bastante corriqueiro.
E que a jurisprudência do STJ também já tocou nisso. Isso tudo que eu estou dizendo aos senhores e senhoras, nós temos jurisprudência do STJ nos dando guarida, que é a situação das audiências. Salvo engano, artigo 212. Depois da nossa reforma processual, lá de 2008, em que nós tivemos, não é, o exame cruzado em relação às audiências, às inquirições das testemunhas, o juiz não pode perguntar primeiro. A testemunha é da parte. Por quê? Porque é meio de prova. E a gestão da prova é da parte. Então, aquele juiz senta lá a nossa testemunha de defesa. Vamos puxar aqui a brasa para a nossa sardinha. E o juiz começa a inquirir antes da advogada, antes do advogado, isso é nulidade. Isso é nulidade. Isto fere justamente o sistema acusatório. Isto mostra uma inquisitoriedade da jurisdição. Ah, Francisco, mas nós temos aí uma situação reconhecida pela jurisprudência? Temos. Temos julgados do STJ que reconhecem esta situação. Agora, cuidado. Eu vou falar um pouquinho disso, vou me alongar um pouquinho mais nisso, porque isto é de todo dia. Quantas vezes, doutores e doutoras, eu não precisei pedir a palavra pela ordem e dizer: Excelência, as perguntas faço eu. A testemunha é minha. Porque, de fato, o juiz, dono ali da jurisdição, já começa inquirindo e deixa para nós o que sobrou. Está errado. Isto é a inquisitoriedade. Vejam na prática, não é só lá no habeas corpus do Lula. Vejam como nós temos uma inquisitoriedade diária na nossa atuação processual. Então, o que eu recomendo aos senhores aí? Peçam a palavra pela ordem e façam constar no termo da audiência. Façam constar no termo de audiência, por quê? O STJ entendeu que nós temos ali uma nulidade, o STJ entendeu que nós temos ali uma afetação ao princípio acusatório, mas ele entendeu que a nulidade é relativa. Ele entendeu que nós temos que arguir na hora. Então, os senhores, educadamente, peçam a palavra pela ordem e façam constar no termo. E ponto. Só isso, Francisco, tá bom? Não. Infelizmente, não. Nós precisamos de um pouquinho mais. Porque o STJ, além de entender que se trata de uma nulidade relativa, ou seja, que preclui, ele ainda trouxe aquele brocardo que eu tenho certeza que todos vocês já leram em decisões, principalmente de habeas corpus ou de apelação. Pas de nullité sans grief. Né? O princípio do pas de nullité sans grief. Ou seja, não há nulidade sem prejuízo. É o princípio do que nós chamamos do, logicamente, com crítica, né? Do que nós chamamos do non licet, do lavo minhas mãos. Em que, se não demonstrou o prejuízo, não tem nulidade. O STJ, conjuntamente com a ideia de uma nulidade relativa, preclusiva, também veio dizer que, se não demonstrado o prejuízo, não tem nulidade. Não se anula o ato. Então, a minha recomendação aos colegas, com toda a humildade possível, é que, logo após, peticionem no processo, demonstrando o prejuízo havido com o início de inquirição do juiz. Ou porque, de certa forma, induziu a testemunha, amedrontou a testemunha, desestabilizou a testemunha, não é? Mas é importante
que façam constar o prejuízo. Isto é sistema acusatório. Isto é sistema acusatório. Mas eu volto para aquela pergunta. É possível, então, um juiz absolutamente imparcial? O sistema acusatório, ele pretende isto? Não. Ele pretende garantias. Então, vamos voltar àquele debate rapidamente. Nós devemos proibir totalmente o magistrado de ir atrás da prova? Não. Isso parece um excesso. Então, nós devemos permitir a iniciativa probatória ao juiz? Também não. Esse é o grande ponto. O juiz não pode ter iniciativa probatória. Mas o juiz pode determinar meios de prova, e aí é o grande ponto. E aí é o grande ponto. O juiz pode, não vejo inconstitucionalidade nenhuma nisto. Acompanhe o pensamento aqui do professor Gustavo Badaró. O juiz pode determinar meios de prova, desde que derivados das provas dos autos gerenciadas pelas partes. Ou seja, meios de prova da prova trazida pela parte. E mais. Depois de se determinar este meio de prova, que ele faculte a parte contrária que requeira o meio de prova a contraditar aquilo que foi produzido. Então, aí nós teríamos o quê? Nós teríamos um mínimo de inquisitoriedade no processo penal, uma exceção na visão do pessoal do Rio Grande do Sul, Auri, Jacinto e tantos outros grandes processualistas, que não tirariam a gênese de processo acusatório, porque, de fato, não há teoria pura, dito por eles. Não há teoria pura. E nós conseguiríamos trabalhar com um magistrado vinculado à verdade processual que possa, de certa forma, sanar as dúvidas da jurisdição. Mas sanar as dúvidas da jurisdição de que forma? Dentro do contraditório. Dentro do contraditório. E tão somente a partir das provas trazidas pelas partes. Isto tem uma diferença enorme entre o juiz investigador e o poder instrutório mitigado, reduzido, que se dá ao juiz dentro de um constitucional sistema acusatório. Então, acredito que essas são as questões bastante breves, mas importantes, que eu poderia trazer aos senhores para uma discussão a respeito dos sistemas processuais, antes de entrar, propriamente dito, no debate havido dentro do habeas corpus 164-493 da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Porque ali, senhores e senhoras, ali, o que nós tivemos, né? E eu faço até um parênteses. Eu, recentemente, escutando aí pelas nossas mídias, acho que foi Facebook ou Instagram, algo nesse sentido, escutei um renomado promotor de justiça, hoje procurador, renomado procurador aqui do estado de São Paulo, um procurador importantíssimo, que fez história no júri, foi promotor do júri durante muitos anos, tem uma verve, tem uma eloquência de dar inveja a qualquer bom orador. Os senhores devem estar imaginando quem é, e eu rendo aqui as minhas homenagens a ele, porque é gente muito séria. Mas me chamou um pouco a atenção a postura deste procurador. Porque este procurador, bastante revoltado com a decisão
do Supremo Tribunal Federal, ele fez uma defesa da imparcialidade deste ex-juiz. Ele fez uma defesa bastante enfática, bastante acalorada deste juiz, dizendo assim: é bastante natural que as partes conversem com o juiz. É bastante natural que o promotor ou o procurador em âmbito federal, que quer que seja, não vou aqui trazer exatamente a frase que foi dito, mas só para pintar para os senhores a situação, é bastante natural que tenha ali uma conversa, uma amizade e etc., né? Ele até dá um exemplo próprio. Eu, por exemplo, quando oficiei numa comarca do interior, lá no início de carreira, eu almoçava todos os dias na casa do juiz e tal. Se eu ouvi aquilo, disse: eu acho que nós não estamos falando do mesmo caso. Porque é óbvio que nós, né, a gente da justiça, né, como dizem os franceses, os batoniers, les gens de la justice, né, a gente da justiça, nós vamos nos conhecer. Nós vamos ter uma relação, muitas vezes, até de amizade. Isso é muito natural, evidentemente. Não vejo o menor problema do promotor almoçar na casa do juiz e vice-versa. Não vejo o menor problema disso. Não vejo suspeição em relação a isso. Mas o que se viu nesta operação Lava Jato, objeto deste habeas corpus, foi muito mais do que isso. Foi muito mais do que uma simples amizade. O que nós vimos ali foi, de fato, um conluio. Nós vimos ali, se não gostam do termo, e eu não tenho vinculação política para nenhum destes lados, não, hein? Que fique claro. Mas o que nós vimos ali foi, de fato, um juiz absolutamente inquisitório, de uma inquisição até clássica. Era um juiz que estava nos bastidores, gerindo a prova, orientando a acusação, antecipando os próximos passos de decisão, aconselhando. Ah, mas é um juiz muito aberto, Francisco. Você está exagerando. É um juiz muito aberto. Peguem no YouTube, né? Ou nos nossos canais aí de direito penal, de advocacia criminal, e vejam a postura do juiz com os advogados. Meu querido amigo, e que eu rendo homenagens a ele, doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, uma vez despachando com esse juiz, ouviu: é, doutor, mas advogado atrapalha, né? Advogado atrapalha. Advogado atrapalha. Aonde está o sistema acusatório? Aí. Aonde está um sistema acusatório que não é uma criação doutrinária, não é uma criação literal, é uma imposição constitucional. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Aonde está a equidistância mínima do juiz? E mais. E mais. Ah, mas aonde você quer chegar com isso, Francisco? Talvez eu critique o momento, talvez eu critique até a forma, né? Mas era necessário esse reconhecimento. Era necessário que se reconhecesse que o princípio acusatório em relação a este réu, e se fosse de qualquer outra natureza, de qualquer outra, vamos dizer assim, hierarquia social, eu estaria aqui dizendo o mesmo.
é absolutamente necessário que se reconheça que o princípio acusatório foi ferido. Por que que isso é necessário? Primeiro, pela justiça do caso. Há um fórum nos Estados Unidos da América em que, na porta do fórum, está escrito assim, em latim: Fiat Justitia pereat mundus. O que isso quer dizer? Faça-se justiça mesmo que o mundo desabe. Porque justiça é o valor maior. Ah, mas estamos falando de um ex-presidente, muitos vão dizer que roubou, que não roubou. Não vem ao caso. Nós temos um processo. Nós temos uma atuação de um juiz que desrespeitou todos os limites razoáveis de um princípio acusatório. Em que se discutiu prova, em que se discutiu próximos passos, em que o juiz, de fato, incorporou a inquisitoriedade. E o que isso importa para nós? Isso importa na posição jurisprudencial. Porque isto, quando nós vamos olhar para nós, que estamos aí no Fórum da Barra Funda, no Fórum do Tatuapé, no Fórum de Piraporinha, de onde os senhores quiserem, nós vamos nos deparar com aquele juiz e promotor, com aquela juíza e aquela promotora, que não dão um passo sem consultar uma a outra. Que a gente entra em audiência, muitas vezes, nós temos que dizer, opa, mas peraí, não fui convidado. O que está vendo aqui? Em que as questões, às vezes, já vêm prontas. Olha, doutor, nós estamos fazendo... Vem em bloco. Quantas vezes o senhor já não passaram por isso? Quantas vezes? Em que a promotora, em que o promotor tem livre acesso ao gabinete do juiz. Que vocês não têm, que nós não temos. Olha, peça isso, que isso eu dou, isso eu não dou. Vamos produzir a prova dessa forma. Ó, aperta ali que sai a confissão. Então, a importância desse habeas corpus 164-493 do Supremo Tribunal Federal, para nós da advocacia criminal, é enorme. Porque, além de se fazer uma jurisprudência, mas é uma jurisprudência muito própria. Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, a própria segunda turma já disse, não, é caso a caso, já não quiseram estender isto muito, vai ser um casuísmo, blá, 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 blá. Mas não importa. Mesmo que nós não tenhamos aí, né, uma situação erga omnes dessa decisão, nós temos um recado. Nós temos um recado importante para os nossos fóruns aqui do país. No sentido de que nós somos partidários, constitucionalmente, de um sistema acusatório. Essa situação, e eu já vou me encaminhando para o fim, ela é tão importante, que até o nosso artigo 3A, do Código de Processo Penal, que de fato, que expressamente institui um processo penal acusatório, afastando qualquer tipo de dúvida de que nós não estamos num processo inquisitório, ou mesmo de que, nesse sistema misto, a inquisitoriedade fica para o inquérito, apesar das minhas críticas, de dizer, junto com Sérgio Pitombo, há direito de defesa no inquérito policial? Sim. Com contraditório? Sim. Isto afasta a inquisitoriedade. Em que pese, nós temos um artigo 3A que vem dizer textualmente, o nosso processo penal é acusatório. E o que o Supremo fez com esse artigo 3A? Suspendeu. Pende ainda de julgamento a sua constitucionalidade. Né? Então, senhores e senhoras, eu encerro aqui esse bate-papo trazendo ou tentando despertar a noção e
justamente a importância de se defender um processo acusatório, seja a quem for. Seja para um Lula, seja para um Bolsonaro, seja para um pobre, seja para um rico, para quem for. Porque, de fato, este é o sistema que mais se coaduna com a democracia. Este é um sistema que traz imparcialidade da jurisdição. Esse é um sistema que traz isonomia entre as partes. Esse é um sistema que garante um contraditório efetivo. Então, por essa razão, é que eu, nesse ponto, defendo o Supremo Tribunal Federal e acredito que esse julgamento tenha trazido algo muito positivo para o nosso processo penal. Muito obrigado a todos. A minha ideia não era palestrar, é bater um papo, então ficam abertas aí as perguntas para quem quiser. Devolvo a palavra à nossa presidente, a doutora Adriana Queiroz. Muito obrigada, doutor, pela palestra. Foi excelente, excelente mesmo. E vamos abrir o bate-papo, né, então, para os queridos colegas que estão aqui presentes, as perguntas, quiserem acrescentar alguma coisa, então, podem começar aí os membros também. Vejo aqui o doutor Rafael Habib, doutor Gabriel, são bastante... Não sei se querem fazer perguntas, se querem complementar alguma coisa. Eu mandei no chat, doutora, mas eu falo aqui também. Eu queria saber a opinião do professor, que eu acredito que hoje o que a gente precisa é o que o professor Fauzi ele defende, né, que é uma refundação do processo penal, né, e não mais esses movimentos reformistas que nada mudam, né, eles vêm sempre com o mesmo ethos, diz ele, usa essas palavras, né. O que o professor acha sobre isso? De fato, esse seria o ideal, é um novo Código de Processo Penal. De fato, né? Nós temos aí algumas reformas, a reforma de 2008 foi uma reforma muito importante, agora no pacote anticrime veio mais alguma coisa, mexendo ali aqui, mas a grande situação é essa. Nós temos um código pré-Constituição Federal. Nós temos um código 41, né? Irmãos Rocco, fruto de uma Itália fascista, que não se coaduna mais com uma Constituição garantista de 1988. Então, de fato, concordo em absoluto e vejo que a única solução seria um novo código. Mas o problema é o seguinte, o problema é o novo código. E eu trago a experiência do Código Penal Sarney, que nasce, muitas vezes pensado por uma boa comissão, mas na sua tramitação legislativa acaba se tornando um verdadeiro Frankenstein. O Código Sarney, que está tramitando hoje, vai nesse sentido. Vamos puxar aqui a brasa para minha sardinha, que é a área do direito penal. Eu prefiro ter o Código de 40, penal de 40, que pelo menos tem a sua racionalidade. Tem falhas ali e aqui, mas tem uma racionalidade. Segue uma teoria da ação. É uma teoria da ação finalista, mas é uma teoria. Ele é, de certa forma, fechado, né? Então, essas reformas pontuais, elas são bem-vindas, mas o ideal, de fato, seria um novo Código de Processo Penal. Mas olha o medo, né? Olha o medo que nós temos em relação a isso. Do tiro E a gente vê, até mesmo o professor Jacinto, ele fala, né, de uma mudança de mentalidade, e a gente vê que essa não mudança de mentalidade, ela impacta diretamente nas reformas, porque a gente vê a Lei 13.964, a Lei Anticrime, ela trouxe alguns institutos que são inaplicáveis. A gente vê, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que não... bem da verdade, não vai ser acordo nenhum, parece mais uma transação penal. Um outro exemplo, o próprio artigo 3º, do sistema acusatório, que está suspenso. É complicado, porque vem reforma, diversas reformas, e a sensação que a gente tem é essa, né, que
infelizmente, nada muda, né? É uma questão psicológica, né? Me parece que, lógico que nós temos aí uma exceção muito boa de grandes juízes, né? De juízes muito democráticos, de juízes que respeitam o réu, de juízes que, de fato, fazem valer o sistema acusatório. Outro grande benefício, doutor Gabriel, do sistema acusatório é que o sistema acusatório, qual é a ótica de análise em relação ao réu? O réu é sujeito de direitos, né? O sistema inquisitório, ele praticamente transforma o réu em objeto de apuração. O sistema acusatório, ele garante, na equidistância, na gestão da prova, um sujeito de direitos. Mas, de fato, essa mentalidade inquisitória, ela é muito ruim para o nosso processo penal democrático. Isso eu não tenho a menor dúvida. Os juízes ganhariam muito mais com isso. Até num sentido aqui jocoso, né, do trabalho. Porque o juiz equidistante, o juiz acusatório, ele trabalha menos. A prova não fica com ele. A prova é trazida para ele. Não é? Então, aquela ânsia de arrancar a resposta da testemunha, de impor ali o respeito, de dizer e tentar a prova de qualquer... Isso passa. E ele vai julgar com aquilo que ele tem nos autos. E outra coisa que o senhor me fez refletir agora, professora Lília, a gente falou em fundação do processo penal, mas será que uma mudança ela necessariamente tem que passar sempre pelo legislativo? E se a gente não mudasse, por exemplo, as escolas dos juízes, as escolas dos promotores e as escolas dos advogados também? Porque tem advogados que não... que eu não sei de onde vem, que não acreditam em de fato, a maior... A sabedoria é a melhor forma de conscientização. Então, a partir do momento que o juiz, e os advogados, os promotores, por que não, né? Mas a partir do momento em que o juiz ele entende a sua posição no jogo democrático do processo penal, né? Que é instrumento de verificação de culpa, mas é instrumento de garantia e de proteção contra o quê? Quando nós falamos de processo penal, doutor Gabriel, e esse é um ponto importante, justamente no que o senhor está dizendo aí, quando nós falamos de processo penal, nós não falamos de instrumento de punição, de instrumento de aplicação de punição. Nós falamos, evidentemente, tem o caráter histórico de reconstrução, mas isso é o recheio. Este é o conhecimento. O processo de conhecimento é isso. Conhecer é o quê? É reconstruir, né? Mas quando nós falamos de processo penal, nós estamos falando do quê? Instrumento contra o erro judicial. Em último grau, o processo visa o quê? Combater o erro judicial. É isto. Então, quando o juiz ele se coloca neste ponto de combatente, não de combatente contra o crime, não de combatente contra o crime, juiz não combate crime, mas de combatente contra o erro judicial, a posição muda. Aí se tem um gosto muito maior para se aplicar o texto constitucional e não se converter de ofício uma prisão em flagrante impreventiva, em não determinar uma busca e apreensão de ofício, numa audiência de oitiva de testemunha, deixar que as partes exerçam as inquirições. Não é? Por quê? Ele sabe que ele é um instrumento de garantia e não um instrumento de combate ao crime. Juiz não é combatente. Quem tem esta mentalidade, com todo o respeito, está na profissão errada. Tenho grandes amigos no Ministério Público, respeito demais eles, tenho grandes amigos na polícia. Esse é o local. Então, a mentalidade, ela está, muitas das vezes, do juiz se enxergar como um ator principal a se evitar um erro judicial.
E o instrumento para isso é o processo, sem a menor dúvida. Temos uma pergunta aqui do Dr. Fábio. Quer fazer a pergunta, Dr. Fábio? Ou quer que a gente... Deixa eu ver se ele... Vou ler a pergunta do Dr. Fábio. Professor, boa noite. Alguns criminalistas disseram que o HC do Lula, né, perdeu o objeto e não poderia ter sido julgado, pois ele não estava preso. Essa é uma informação que procede ou são apenas alguns tentando justificar a arbitrariedade cometida pelo ex-juiz? Eu acredito que não proceda, né? Eu não consegui, logicamente, ler o processo todo, evidentemente, nós estamos falando aqui pelo que foi veiculado na imprensa, mas acredito que ele não tenha perdido o objeto. O que se questionou processualmente é que havia ali um recurso próprio para se questionar a imparcialidade e etc. Que aquilo não poderia ser feito em habeas corpus, pela via estreita do habeas corpus. Discordo, não é? E essa é uma outra luta nossa da advocacia criminal. Essa tentativa de se apequenar o habeas corpus. Como assim? Não é uma coação ilegal? Então é passível de concessão de habeas corpus, né? Mesmo que se tenha perdido o objeto. Acredito que não seja o caso, com todo respeito aí aos colegas que estão trazendo isso. Mas aí sim o juiz pode agir de ofício. Daí uma das questões mais legítimas dentro de um sistema acusatório em que o juiz pode proceder de ofício, concessão de ordem de habeas corpus. Tomou conhecimento da ilegalidade da forma que seja. Da forma que seja. O juiz pode conceder habeas corpus de ofício. Quantas das vezes? Tive um caso agora, recentemente. Se minha sócia estiver aí, Isabela, ela vai saber disso. Inclusive, cumprimento a ela. Cumprimento ela. Nós pegamos um caso já em andamento. A apelação, né, já tinha sido trabalhado muito, não havia muito mais o que fazer, né? Nós pegamos para apelação. Nós pedimos um habeas corpus de ofício. Isso é possível. Isso é possível. Então, quando, pelos estritos limites do recurso, não houver a possibilidade daquele pedido, peça um habeas corpus de ofício. Sempre caberá. Caracterizem a coação ilegal e peçam de ofício. Então, eu acredito que não tenha havido essa situação, mas o ponto é, mesmo que tenha ocorrido, os ministros poderiam muito bem ali julgar e conceder um habeas de ofício. Os senhores veem, quantas vezes no Tribunal de São Paulo nós temos lá apelações em que alguns colegas não fazem um pedido de diminuição de pena, principalmente no júri, né, pessoal? Quem atua comigo aí no júri sabe, né? Não, eu vou só na tese da inimputabilidade, eu vou só na tese da legítima, para o tribunal já reconhecer, mandar novo júri, não vou nem falar de pena, não vou nem falar de dosimetria. Quantas vezes eu já não vi os desembargadores julgando extra petita, mas extra petita em que sentido? Concedendo de ofício a ordem para reduzir uma pena que não foi pedida na apelação. E o que esses advogados vão dizer a respeito disso? Não pode também? Estão agindo de ofício? Não pode. Sistema inquisitório. Não, sistema inquisitório é contra réu. Temos mais alguma pergunta? Eu vi que o doutor Gilberto fez um comentário no chat. Quer falar, doutor Gilberto? Não, tudo bem. Eu estou acompanhando. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Doutora Aline? Doutora Ana Paula? Eu gostaria só de fazer um comentário, doutora. Primeiramente, parabenizar mais uma vez, né, doutor Francisco, muito bom a sua mini palestra, o bate-papo, né? Mas eu gostaria até de, complementando o que o doutor Gabriel mencionou,
Queria saber, né, a sua opinião, doutor Francisco, sobre essa questão que me fez pensar um pouco, até comentei aí no chat, a questão, eu acho que, não sei, até eu gostaria de saber se o senhor acha que está correto ou não, mas eu penso assim, é uma questão que envolve a questão formal, né, aí essa aplicação do regime aí de processual acusatório, acho que implicaria, sim, né, nessa reforma do Código de Processo Penal, só que eu acho que tem uma coisa que viria antes, né, que até foi levantado aí pelo Dr. Gabriel, pensando numa formação, né, em tese aí dos profissionais. Eu acho que isso seria uma coisa que teria que vir antes, né, porque me passa a impressão que o judiciário, não, como o senhor falando, tem muitos magistrados que são muito bons, que aplicam de fato, né, assim, a lei com a imparcialidade, né, ou o mais próximo disso possível, mas eu percebo assim na prática, né, óbvio que minha experiência é muito pequena perto de muitos aqui, inclusive do Dr. Francisco, mas assim, eu percebo muito na prática que os magistrados têm uma forma de meio que um medo de perder o poder que eles têm, de definir a questão, de estar na mão deles, né, parece. Um exemplo assim, prático que aconteceu agora numa audiência essa semana passada, a magistrada perguntando primeiro, né, eu como fui estagiário do Dr. Francisco, eu já sabia mais ou menos dessa, então eu já questionei na própria audiência, enfim, a audiência virou meio que, até vou dizer assim, ficou tumultuada, porque a magistrada não esperava, sabe? Tudo que ela fazia de questões assim mais voltadas para uma vertente inquisitorial, eu questionava na audiência, fiz constar na ata, a promotora fazendo pergunta, ela intervindo, mas não sei o que, sabe, meio que ajudando a promotora, assim, existe essa questão dessa parceria, assim, por dizer, mas será que não existe também esse receio, talvez? Sei que é uma questão meio filosófica, assim, mas existe essa questão de receio, será, por parte dessa parte dos magistrados, de perder esse poder de, assim, um caso que ele acredita naquilo, que vai de acordo com a convicção dele, e ele quer ter o poder sobre aquele caso para ele decidir de acordo com o que ele acredita, né? Então, não sei, será que isso existe? E outra questão, assim, aí seria que primeiro tratar essa questão para depois a questão evoluir para uma reforma no Código de Processo Penal, né? Não sei. O que você acha, doutor Francisco? Primeiro, eu concordo com você em gênero, número e grau. Essa situação é uma situação que ela existe, nós podemos verificar na prática, mais uma vez, fazendo uma homenagem aos bons juízes que existem e que estão atuando por aí, mas é uma situação até reconhecida pela própria doutrina. Se a gente pegar lá o próprio Goldschmidt, é o tal do erro psicológico. É a impossibilidade do juiz exercer todos esses papéis, e que isso leva, de fato, a um vício. Né? Isso leva a um vício. E, de fato, mais uma vez, o ponto que eu trago da tua pergunta é esse, a questão de que a inquisitoriedade ela é um exercício de poder. De fato. A inquisitoriedade é um exercício de poder. E o poder corrompe, né? O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, é algo que a história já nos revela. Então, evidentemente que nós temos que ter uma mudança de paradigma aí. Eu acredito que antes, né, talvez porque é uma questão urgente, né, doutor Rafael? Então, de fato, nós aguardarmos aí uma mudança de posicionamento por estes juízes que atuam dessa forma, é aquele mesmo juiz que diz a vara é minha, né? Aqui quem manda sou eu, aqui eu pergunto do meu jeito. Quantas vezes, né? Nós já não tivemos. Aqui é assim, né, doutor? Né? Sim, sim, então, é isso aí. A gente sabe que isso acontece, né, doutor Rafael? Então, aonde está o nosso poder aí? O poder do advogado? No recurso. Recursos bem articulados. Cavar, não é cavar no sentido da chicana, não é isto. Cavar legitimamente, legalmente, em defesa do nosso assistido. Né? Fazer, então,
constar no termo. Eu sempre digo isso para os meus amigos, os que passaram pelo meu escritório, né, os amigos que trabalham comigo, eu digo, a defesa do advogado é o termo de audiência e a ata de julgamento. É ali. Né? Ah, mas eu já vi caso do juiz não colocar. Não assine. Chame o representante da OAB. Eu já atuei na comissão de prerrogativas. Sei como funciona. Já fui socorrer colega. Então, o ponto é esse. É ali, com educação, meus amigos. Com educação. A gente não precisa bater boca com o juiz. Tudo bem, doutor. O senhor não quer me deixar perguntar primeiro? O senhor quer seguir nas sequências de pergunta para mim, a testemunha, da forma como melhor lhe convém? Então, só faça constar meu inconformismo. Pronto. Só coloque uma linha aí. O advogado impugnou a forma do magistrado perguntar em primeiro lugar. Acabou, está lá. Seguindo a linha da jurisprudência do STJ, mostre o prejuízo disso. A desestabilização, né? O que a ofensa à ampla defesa, ao próprio contraditório, ao artigo 3A. Usem o artigo 3A. Ah, mas está suspenso. Não importa. Não importa. Ele veio com uma lei legítima. Está aí. Mostrou que o caráter do nosso processo é acusatório. Usem o 3A. Por quê? Isto, no mínimo, é um trilho para que vocês cheguem no STJ. Ah, professor, por quê? O Tribunal de Justiça hoje é mais difícil um pouco. É mais difícil, eu sei disso. Nós temos excelentes desembargadores, gente da melhor qualidade, mas também tem muito desembargador com uma mentalidade absolutamente inquisitória. E que vai dizer, é assim que tem que ser, senão não funciona. Porque dentro do sistema inquisitório, existe uma certa prepotência do juiz. Uma prepotência de que ele resolve, de que as partes não conseguirão resolver o processo. E de que ele vai ter, no fundo, os senhores sabem o que eu sinto é que os juízes eles têm medo de não conseguir bem resolver aquele caso, de bem sentenciar. Então, ele se coloca à frente, ele quer gerir, ele quer fazer a gestão da prova, já pensando como é que ele constrói a sentença. Isso é prepotência. De achar que nós, advogados, não sabemos inquirir, de achar que os promotores não sabem inquirir. Ah, mas tem gente ruim na profissão? Claro que tem. Tem gente muito boa, mas tem gente ruim, de ambos os lados. E aí, como é que o juiz faz nisso? Ué, ele vai julgar, né? De acordo com aquilo que ele tem nos autos. E nada mais do que aquilo. Não tem prova para condenar, ele absolve. Né? Vai fazer um certo balanço, ele vai dar um desconto ali aqui, mas é a situação que tem que ser colocada. Então, de fato, Rafael, existe sim essa questão psicológica. A inquisitoriedade é um exercício de poder, né? E, de outro lado, as reformas todas, elas não serão efetivas se os tribunais não garantirem efetividade. Então, daí está o papel da advocacia. Levar isso aos tribunais. Criarem a jurisprudência. Modificarem a jurisprudência antiga. Obrigado, doutor Francisco. Obrigado pela resposta. Temos mais alguma pergunta? Doutor Wilson, quer fazer alguma pergunta? Boa noite, doutora Adriana. Me ouve? Sim. Boa noite, doutor Francisco. Boa noite. Parabéns pela exposição, muito boa. Quero agradecer ao doutor Rafael aí pelo convite que fez o senhor, porque agradou a todos aqui. Muito obrigado. Não tenho dúvidas, porque o doutor Rafael trouxe exatamente a parte que eu queria um esclarecimento maior, que foi exatamente a inscrição pelo juiz da testemunha da promotoria. Então, acabou tocando nesse assunto e foi bastante legal. Então, tomei a palavra mesmo para agradecer e para parabenizar pela exposição. Muito obrigado. Sempre muito bom ouvir as experiências
de quem já está mais tempo na estrada. Obrigado. Muito obrigado, doutor Wilson. Posso fazer só um parênteses aqui? A Pode, respeito da testemunha da acusação, nós não temos o que fazer. Isso o STJ vai dizer que não tem nulidade, inclusive o STJ vai dizer que não tem nulidade naquela audiência em que o promotor não participa. Curioso isso, né? Então, e aí o juiz conduz. Exato. E aí o juiz conduz. Então, o senhor tocou aí num ponto importantíssimo. Quando a testemunha é da acusação, não há o que fazermos. Essa nulidade relativa, ela está ligada exclusivamente às testemunhas de defesa, porque aí não tem, e, mais uma vez eu digo, se o promotor não participar da audiência, o STJ entende que não tem nulidade. Ficou muito mais esclarecido, então... Eu já tinha pegado o gancho, mais ou menos, dessa linha de comentário, mas agora ficou muito mais claro o posicionamento. Obrigado. Jurisprudência, Laurita Vaz e de vários outros ministros, no sentido de que a não participação do Ministério Público na audiência não acarreta nulidade, blá, 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 e aí vai, né? E para nós é esse ponto. Tem que fazer constar e tem que provar o prejuízo. Se a gente fosse fazer uma análise processual da questão mesmo, de repente caberia até uma perda da oportunidade de produzir a prova, né? Eu entendo, doutor Wilson, aqui sendo um pouco mais radical, eu acho que tem a perda do interesse de agir. Sim. Né? Se o Ministério Já Público ficou demonstrado, né? Se não for uma audiência de precatória, né? Mas se for uma audiência de fato, de testemunha arrolada pelo Ministério Público e ele não comparece na audiência, me parece que perdeu o interesse de agir. A condição da ação penal caiu. Né? Mas tem que fazer constar, né, doutor? Porque o que eu vejo é que muitas vezes, o que é comum na Barra Funda, por exemplo, em audiências de transação penal, o Ministério Público não vai. E por medo de fazer o cliente perder a transação penal ali, que é um direito subjetivo dele, muitas vezes o advogado não faz constar que o Ministério Público não estava ali. E se sai na ata que o Ministério Público... Isso é erradíssimo, né? Vamos dizer que, ao fim e ao cabo, lógico que ninguém quer um direito penal também totalitário, mas nós falaríamos aí até numa falsidade ideológica, né? O Ministério Público não estava lá e constou na ata. Como é que pode isso, né? Mas o ponto é, nas audiências de transação, primeiro que nós estamos ali numa questão negocial. Seria um dos pontos de um direito processual penal negocial. É a transação, é a suspensão condicional do processo e agora é o ANPP. Né? Mas ali ainda não há denúncia oferecida. Na transação penal pode estar até oferecida, mas não teve recebimento, eu não tive o actum trium personarum instaurado. Né? Então, eu acredito que aí fique mais difícil a gente argumentar isso, porque é uma audiência, de fato, preliminar, não teve recebimento. Então, mas é que aí não há, quando o Ministério Público não comparece, não há possibilidade nem de negociação, né? Porque geralmente o juiz já vem com... isso é legal. Não, isso é legal. Já vem, os termos são esses, vai aceitar, não vai aceitar. Né? O que está errado, viu, doutor Gabriel? Porque, às vezes, o promotor ele dá por cota a transação, né? Põe lá X mil reais, e um salário mínimo que seja, né? E faz por cota. Está errado. A transação penal, ela é justamente um primeiro passo que se deu no nosso processo penal brasileiro de uma justiça negocial. E justiça negocial, da forma como nós importamos, tanto dos Estados Unidos da América, quanto dos institutos europeus, Alemanha e etc., que são países que usam muito a justiça negocial, ela obrigatoriamente requer o quê? Negociação. Então, cota... dizendo é tanto, esse é um ponto, inclusive, que eu alerto os colegas no que nós vamos ter nos acordos de não persecução penal, no ANPP. A ANPP não pode vir por cota, ela tem que sentar e negociar. Tá? Que é a justiça negocial. O ANPP nós temos um problema maior... Desculpe. Se eu estiver falando muito, vocês cortam o microfone, pelo amor de Deus, tá? Pode concluir. O ANPP ainda há uma discussão maior no acordo de não persecução penal, porque
o Ministério Público segurou para ele, né? Desculpe essa redundância, né? Esse pleonasmo aqui. Segurou para ele muito firmemente, dizendo não é direito subjetivo. Na transação penal, nós já temos decisão nesse sentido. Daí o Ministério Público não oferece, o juiz oferece no lugar dele. Né? No NPP, não. Então, ainda vai ter briga por aí. Ainda temos que discutir qual é a natureza dele. Desculpem se eu falei muito. Tem uma pergunta do Dr. Davi. Ele mandou pelo chat aqui. Não sei se ele quer falar ou se queira que eu faça a pergunta aqui. Ele pergunta assim, Dr. Francisco, o senhor acha que existiu ou existe certo eufemismo na questão estrutural da parcialidade do Sérgio Moro? Afinal, não foi só a atuação dele que findou em um julgamento parcial do caso como um todo, mesmo que a dele tenha sido a mais importante. Ou seja, quais os reflexos da decisão do STF quanto aos demais? Esse é um ponto importante, viu, doutor Davi? De fato, né? A posição dele foi a primordial porque ele foi o gestor da prova, ele foi, de fato, aquele que atuou na instrução processual, na fase de conhecimento, né? E do que nós vimos aí, esse acórdão, eu não tive a íntegra ainda, acompanhei os votos no que pude, não li ainda a íntegra, mas do que eu vi a ministra Carmen Lúcia, inclusive, se posicionar, ela deixou muito claro de que o Supremo vai partir para um casuísmo. Não acho... aquela história, o que eu disse aqui, né, usando um brocardo, não é erga omnes, isso aqui não vai ter uma aplicação direta. Então, os casos deverão ser levados ao tribunal e o tribunal vai analisar individualmente cada um deles. Mas, de fato, né, sim, houve uma questão estrutural aqui de parcialidade. Mas o ponto a questão ela é pior na primeira instância justamente pelo contato com a prova. Primeira instância é o quê? Fase de conhecimento. Então, se eu tenho uma deturpação na fase de conhecimento, o que eu tenho depois? Eu tenho de fato o duplo grau de jurisdição, né? O que fazem os tribunais num duplo grau de jurisdição? Eles revisam aquela decisão. Então, eles estão adstritos ao quê? Aquela decisão. Justamente porque eles não podem julgar extra petita, etc., a não ser nos casos de habeas de ofício, mas já falamos sobre isso. Então, eles vão estar muito restritos àquilo. A parcialidade, a meu ver aí, talvez ela seja muito mais difícil de ser verificada. Porque o julgamento está fechado. Não vai haver dilação probatória em segundo grau, muito menos em tribunal superior. Então, o grande problema da parcialidade, ou que se consegue verificar de uma forma muito mais prejudicial a qualquer réu que seja, é no primeiro grau, é no processo de conhecimento, em que há o manejo da prova. Tá? Temos mais alguma pergunta, doutores? Doutora Adriana, posso... Pode sim, doutor, claro. Bom, boa noite a todos, parabéns, doutor Francisco, parabenizando mais uma vez a doutora Adriana pela reunião. Doutor, em relação, pegando até o gancho do doutor Davi, independente de questão política, igual foi falado, na sua opinião, do momento que foi declarada esta parcialidade, o modus operandi não foi só com o paciente Lula e com os demais a mesma situação. Na sua opinião, esse HC deveria ser estendido aos demais ou teríamos que realmente ver caso a caso? Eu acredito que a saída seja o caso a caso, justamente pela inércia da jurisdição. Justamente pela inércia da jurisdição. E os efeitos disso. Nós temos que ter uma certa modulação de efeitos, porque nós temos ali réus que estão condenados, mas que não cumpriram pena, mas nós temos réus que já cumpriram a pena toda.
Nós temos acordos de delação premiada em que já foi pago valores estratosféricos, né? Eu não consigo aí, apesar de ser algo que de fato vai atingir a todos os mencionados, e eu já tenho visto pipocar habeas corpus aí por outros advogados nessa linha, não há, até com todo o respeito à ministra Carmen Lúcia, acredito que a ideia dela não tenha sido nem essa, foi mais para confortar a opinião pública, como quem diz, olha, não está tudo anulado, calma, né? Mas eu concordo com ela, mas não por este ponto, não por este medo, é mais pelo sentido de que, de fato, nós temos situações processuais muito diversas e que vão demandar um casuísmo. Mas, de fato, aonde for provado, né, aonde for levado, pela inércia da jurisdição, os advogados vão ter que levar, que houve um conluio, um acordo entre acusação e julgador, para mim tem uma nulidade ali absoluta, né? Irreparável. Por quê, doutor Michel? É o que eu trouxe no início. A imparcialidade é o princípio supremo da jurisdição. Então, o vício de imparcialidade é um vício supremo. É uma nulidade mais que absoluta, né? É uma nulidade suprema. Não tem o que fazer. Mas acredito que até em termos de modulação das decisões vai ter que ser um casuísmo. Não tem como. Agora, a gente tem que ver, desculpa, doutora Adriana, a gente tem que ver como é que o tribunal vai responder, né? Temos que ver como é que vai ser. Esse tema é muito, muito instigante, né? Se deixar, a gente fica aqui até às 10 horas da noite, 11 horas. Temos mais alguma pergunta, doutores? Ou podemos partir para o encerramento? Eu queria parabenizar, né, o doutor Francisco. Foi, assim, foi excelente, né? Uma palestra mesmo, né? Acredito que tanto para mim quanto para os demais colegas aqui foi uma noite de um grande aprendizado, né? Eu acho que isso só acrescenta na nossa profissão e no nosso dia a dia, né? O doutor trouxe tanto a discussão sobre o tema, como nos trouxe também casos do dia a dia, né? Nos aconselhando de formas de como, às vezes, nós, como advogados, passamos despercebidos, né? Então, assim, queria fundo do coração agradecer o doutor Francisco e já deixar aqui um convite, né, para que no próximo evento seja presencial na nossa subseção, tomar um café caloroso conosco lá, né, conhecer aqui todos pessoalmente, os colegas, vai ver que nós da OAB Tatuapé somos uma família, né? Então, assim, vai ser muito bem recebido, tá? Já fica aqui o convite. E até pelo chat, aqui todo mundo parabenizando o doutor, não sei se o doutor conseguiu acompanhar aí. Não, vou abrir agora aqui. Então, todos os doutores parabenizaram aí. Então, também queria deixar registrado que hoje a nossa reunião, né, assim, foi muito produtiva e tivemos algumas presenças ilustres, né, até o final aqui do nosso evento, o doutor Michel, que é presidente de comissão da subseção, né, e em outras áreas, né, o doutor Renato Gomes Camacho também, que esteve aqui conosco, também presidente de comissão, esteve do início ao fim. O doutor Santiago Ramon também, que é presidente de comissão e esteve aqui conosco toda essa noite, participando dessas palestras. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, né, a todos os membros da comissão pelo evento, né, eu só faço direcionamento, mas aqui somos uma equipe, né? Somos uma família, né? Então, queria agradecer a cada membro, em especial o doutor Rafael Calil, né? Quem fez o convite é o doutor Francisco, né? Que nos trouxe aí essa brilhante palestra. Foi muito produtivo mesmo. E aqui vejo todos os membros também mandando aqui no chat, agradecendo ao doutor Francisco, então estou repassando aqui a eterna gratidão da comissão. E muito obrigada de verdade, doutor. Obrigada também aos colegas, né, que estiveram aqui presentes, né,
colegas de outras áreas, colegas, né, até acadêmicos de direito, aqui como eu mencionei no início, também esteve aqui presente com a gente, né, alunos do Dr. Francisco também. Muito obrigada e passo a palavra para o Dr. Francisco. Doutora Adriana, na sua pessoa, eu agradeço a todos os membros aqui dessa dileta comissão de Direito Penal. Para mim foi, além de uma imensa honra, seguramente foi um grande prazer, né? Nós advogados criminalistas, evidente que nós temos uma profissão, nós precisamos, né, fazer honorários, viver disso, mas é fato que essa profissão só nos segura na profissão um grande amor e uma grande paixão que nós temos por tudo isso, né? Então, discutir essas questões com os senhores aqui me fez um bem enorme. Foi um prazer, eu não preparei uma palestra, a minha ideia, de fato, era jogar algumas visões a respeito dos sistemas e trazê-los para o debate, foi o que ocorreu. Eu fico muito feliz que tenha, pelo menos minimamente, despertado o interesse de todos. Me senti em casa, doutora Adriana, doutor Rafael Calil Couto, meu querido amigo, muito obrigado a você pelo convite e permaneço à disposição de todos. Para mim foi uma grande honra e uma grande alegria. Muito obrigado. Muito obrigada, doutores. Alguém quer a palavra para agradecer, para falar? O doutor Rafael aí quer fazer encerramento, doutor? Sim, doutora, eu queria agradecer mais uma vez, doutor Francisco, agradecer a todos os colegas aqui pela presença, agradecer à doutora Adriana por estar aí à nossa frente aqui na comissão, né, trazendo sempre aí encontros, né, muito produtivos. Esse não é o primeiro e com certeza não será o último encontro muito produtivo que nós tivemos aqui na comissão. E é isso, sinto muito a falta também de vê-los pessoalmente, né? Tomar o nosso café, o bolo que a doutora Adriana traz, né? Porque o doutor Francisco ainda não veio nos visitar e alguns colegas aqui também ainda não, mas o que a doutora falou é muito verdade. Nós somos verdadeiramente uma família na comissão do Tatuapé, sempre um ajudando o outro, sempre trazendo esclarecimentos, debates de alto nível e também aí recebendo aí, né, como o Dr. Francisco, advogados, professores de altíssimo nível para trazer as questões mais atuais aí aqui para a discussão. E, enfim, mais uma vez agradecer ao Dr. Francisco, um grande amigo, ele sabe a estima que eu tenho por ele. Agradeço imensamente pelo tempo, pela aula que nos deu e espero aí que nos visite, né, a próxima vez presencialmente, se Deus quiser, mais vezes. Muito obrigado. E um abraço a todos. Obrigada a todos, uma boa noite. Tudo de bom, doutores. Vou encerrar a gravação. Tchau, doutora. Tchau, tchau a todos. Boa noite. Até a próxima.